A gente falou um pouquinho da comunicação interna, né? Mas como é que a gente podia diferenciar essa comunicação interna da comunicação externa? Pois é, hoje eu vejo que, em se tratando de comunicação, é muito difícil fazer essa diferenciação. Porque, geralmente, quem é um profissional de comunicação, ele também está nas redes. Então, é muito fácil as pessoas verem o profissional do microfone ou da TV, verem na rua a mesma pessoa. Para eles, é a mesma pessoa. E realmente é. Então, eu vejo que é muito difícil hoje nós termos uma comunicação que não seja diferente ou congruente com aquilo que eu falo no ar. Isso é uma questão que eu, sinceramente e humildemente, eu me orgulho, é que as pessoas falam, você é o mesmo que fala lá na rádio, é o mesmo que está conversando comigo aqui, o mesmo que fala na TV, é o mesmo que me encontra lá no bar ou no supermercado. Mas nem sempre assim, né, Fabiano? Porque tu há de convir. Tem pessoas que a gente conhece através, né, das relações de trabalho, mas quando saem do seu trabalho e tu encontra elas pessoalmente, em eventos, enfim, e começa a conversar, é totalmente diferente. E uma pessoa que eu até quero comentar aqui no programa que eu conheci pessoalmente, que fiquei bem surpreendida, de que, nossa, é assim mesmo, foi o influenciador o Jânio, que tem 3 milhões de seguidores, Exato. enfim. E ele, como ele é na rede social, é exatamente como ele é pessoalmente. É o mesmo Então foi uma jeito, surpresa, né? o mesmo Não jeito. é um personagem, né? É uma pessoa real. É uma pessoa real. Mas E tu é vê, raro. quando tu fala essa questão da persona, né? Muitos esportes até, assim, vamos supor, o pessoal de MMA, né? Eles criam uma persona que estão lá na frente, querem criar aquela sensação de desafio, de um tá brigado com o outro, mas no fim, fora dali eles estão brincando e tomando cerveja junto, né? Mas essa questão da criação das personas, como é que tu enxerga isso? Eu acredito que faz parte do jogo, né? Até algumas colegas, a gente sempre brincava muito com isso, né? Da questão do personagem, né? Não, esse é o Fabiano do rádio, esse é o Fabiano da TV, mas na verdade é o mesmo. Mas havia essa brincadeira, né? Dos personagens. Eu acredito que hoje ficou muito mais difícil de um profissional de comunicação ou uma empresa de comunicação não seja totalmente o que ela realmente é o tempo inteiro. Porque as redes sociais, elas estão aí para mostrar isso. E mais do que isso, eu considero que isso é essencial que hoje exista. Porque existe agora até muito menos, existia, né, uma curiosidade das pessoas de saberem o dia a dia do apresentador. Eu me lembro que no início do meu programa na Rádio Guaíba, no Contraponto, era às 10 da noite, as pessoas perguntavam, o que você faz o resto do dia? Tu dorme, joga bola, vai correr? Cara, não. Eu preparo pauta? O programa diário, das 22 à meia-noite, vocês têm programa diário que sabem, exige muita coisa. E eu, como empresário, também nesse aspecto, né? Eu sou um empresário que também comercializa os meus espaços, então é visitar cliente, é buscar novos clientes, é criar pautas, trazer pautas que sejam interessantes. E aí vem uma outra questão que talvez tenha a ver com a relação interpessoal. Eu não faço pautas negativas. É um preceito que eu tenho comigo. Eu acho que o mundo já está muito cheio de notícias ruins. A gente hoje vive, né, uma dualidade política que ela é perigosíssima. Ontem eu estive no evento da FAMORS e lá encontrei o Cláudio Brito, que é um dos grandes jornalistas do nosso estado, trabalha aqui no Grupo Sinos. E ele falou um pouco antes de mim, depois eu acabei falando, e ele mostrou essa preocupação e eu fiz questão de entrar em coro com ele em relação a isso. Nós precisamos, de alguma forma, e aí vem muito de nós que trabalhamos na imprensa, diminuirmos esse acirramento de ânimos com a dicotomia que existe tanto na questão da política, que hoje ela é totalmente radicalizada, é direita ou esquerda, a gente viu isso também nos reflexos das eleições. Os candidatos a deputados estaduais e federais mais votados foram justamente aqueles que estavam identificados nas suas polarizações, o da direita e da esquerda. Quem ficou no meio, assim, meio centro, né? Entrou com muita dificuldade, mas a maioria ficou por fora. A maioria ficou fora. E isso acabou sendo, inclusive, eu tenho conversado com muitos dos políticos, que alguns se elegeram e outros que acabaram não conseguindo, mas citando isso, que essa dicotomia ela acabou fazendo com que nós tenhamos mais acirramento de ânimos, e infelizmente a gente viu uma cena com 2 caras que eu admiro dentro da política, que sempre foram muito sérios, que é em Porto Alegre o caso do Alexandre Bobadre, que é um amigo, e o
o vereador Leonel Hadi também, querido amigo lá em Porto Alegre, que acabaram chegando a vias de fato nas ruas de Porto Alegre. Esse fato é lamentável, embora eu conheça os dois, evidentemente, dentro da questões de estúdio, conversas de bastidores, até onde eu sei, os dois são grandes caras para os seus núcleos eleitorais, para as pessoas nas quais confiam neles. Mas esse acirramento não é culpa totalmente de um ou de outro, mas é do acirramento geral que acaba se estabelecendo. E aí, trazendo para a questão da comunicação, é uma obrigação nossa como jornalistas, como homens e mulheres de comunicação, tentar fazer com que, óbvio, não é as pessoas não terem opinião, não é isso. Nós temos que ter opinião, temos que ter postura, temos que ter lado, se possível, dentro das suas áreas. Eu, por exemplo, eu adoto uma postura de não falar publicamente. Falei agora o time que eu torço, né? A questão de 3 meses. Eu também não comento qual é o time que eu torço. E resolvi falar, porque acredito que não vai fazer diferença na vida de ninguém. E resolvi dizer que eu sempre fui gremista e tal, mas sempre respeitei o Inter, sempre adorei trabalhar com o Inter e tenho grandes amigos, ex-atletas do Internacional, dirigentes, enfim. Mas na questão política hoje, dentro da minha emissora existem aqueles que se posicionam, tem os programas, né, que tratam mais, né, da questão da direita, da esquerda. No contraponto, eu adoto uma postura totalmente de isonomia e principalmente de ouvir os dois lados. E vou mais. Eu não me considero um cara que, eu sou bolsonarista, eu sou lulista, eu não sou nada. Eu vou votar naquele que eu considero que vai fazer o melhor para o meu país, que vai deixar um futuro melhor para o meu filho. Exatamente. E eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar já a partir de agora, porque a comunicação, e aí, trazendo a comunicação, inclusive dentro das empresas, e inclusive, recebi hoje um material, já existe, se eu não estou equivocado, o nome é pressão partidária, uma coisa assim, eleitoral, que está sendo, inclusive, coação eleitoral dentro das empresas. Você tem que votar bastante no fulano, senão eu vou te demitir. Isso não pode acontecer. Então, mudar isso... Está sendo muito noticiado realmente agora.